Olá, seja bem-vindo a mais um programa Foco nos Concursos, o programa da TV Manaim destinado para aqueles que estão se preparando para concursos públicos, tudo bem? Você já assistiu os programas anteriores? Ao longo de mais de um ano de programação, nós já fizemos aqui dezenas de programas com os mais diversos temas. Falamos aqui sobre como iniciar um plano de estudos para concursos públicos, como se manter firme no projeto de estudos. São muitos conteúdos diferentes, mas conteúdos que você pode aplicar diretamente na sua rotina de estudos, tudo bem? E eu quero te fazer um pedido especial. Muitas pessoas ainda não conhecem o programa Foco nos Concursos. E eu queria pedir para você o seguinte, primeiramente, você vai curtir esse vídeo, especialmente você que nos assiste pelo YouTube, tá? Você vai deixar um comentário também aqui no nosso programa e você vai compartilhar com alguma pessoa que você sabe que está estudando para concursos públicos ou está procurando um direcionamento, porque eu tenho certeza que as informações que a gente vai trazer aqui, elas são úteis e vão ajudar essa pessoa. Posso contar com a sua ajuda? Então vamos lá, Eu quero trazer para vocês alguns depoimentos sobre o nosso programa, mensagem muito carinhosa que a gente está recebendo de alguns irmãos. Então vou ler aqui com vocês, olha só. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Excelente iniciativa da igreja ter uma programação sobre essa área tão desafiadora que é a aprovação em concursos. Não conhecia, mas um amigo que é da Igreja Cristã Maranata me mandou o link. E olha só que interessante, né? Essa pessoa aqui que nos escreveu, deixou essa mensagem muito carinhosa, recebeu aí o link do programa de um irmão da Igreja Cristã Maranata e está aqui acompanhando o nosso programa. Isso para nós é uma grande honra, tá certo? Outra mensagem aqui, A paz do Senhor Jesus, irmãos, em estudos e oração constante. Vão estar aqui estudando e em oração também, olha só. Que o Senhor nos ajude nesse projeto de vida terrena para a honra, glória, louvor e majestade do Senhor Jesus. Olha que bem essa mensagem do irmão, E se for da vontade dele, a nossa aprovação. Amém. Olha só que mensagem, profunda, glorificando o nome do Senhor e entendendo também que tudo é um projeto do Senhor. Nosso Deus tem o melhor para a nossa vida em tudo, inclusive na aprovação dos concursos públicos. Tudo bem? Então, se você quiser escrever, mandar uma mensagem, uma sugestão de um tema, eu vou pedir para você escrever para esse e-mail que está aparecendo aqui na tela, que a gente vai responder e quem sabe a sua pergunta não vira o tema de um programa. Tudo bem? E olha só, o programa de hoje a gente vai falar de uma situação muito especial. Você já estudou para um determinado assunto, para uma prova, sentiu que aprendeu bem o assunto, mas passou alguns dias, alguns momentos você deu um branco, esqueceu que você tinha estudado? Isso já aconteceu com você? Eu acho que sim, né? Nós vamos falar no programa de hoje sobre um tema muito importante e que é fundamental para você ser aprovado em um concurso público, que é como não esquecer o que já estudou. Será que isso é possível? Que ações a gente pode implementar na nossa rotina de estudos para que isso seja diminuído ou não ocorra mais? Então, o programa de hoje é especial nesse sentido, tá? Que a gente possa efetivamente não apenas estudar, mas lembrar daquilo que a gente já estudou. Então, vamos lá, Primeiramente, estudei, mas esqueci. Isso aqui é muito comum de acontecer. E eu vou te explicar primeiramente por que isso acontece. Será que eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade? Eu sou uma pessoa que não tenho capacidade técnica? Eu já vou te dizer que isso não é verdade, tá? Você estuda hoje e na semana seguinte parece que nunca viu aquele assunto. Olha como é que às vezes acontece. Você estudou ali o seu material, leu a teoria, leu o livro, resolveu ali algumas questões de concurso e teve um bom desempenho. Então você pensa assim, olha, missão cumprida. Esse assunto aqui eu já aprendi. Mas passa alguns dias, algumas semanas, você vai fazer um simulado, você vai fazer uma prova e você olha assim, olha, eu não consigo lembrar aquilo que eu estudei, eu tive um desempenho tão bom naquele estudo, naquele assunto, por que eu não consigo lembrar daquilo que eu estudei? É sobre isso que a gente vai ver. Já aconteceu com você isso? Então, olha só, não é falta de inteligência e nem de esforço. Eu queria deixar isso claro para você.
A gente vai entender por que o esquecimento, de maneira geral, acaba ocorrendo e como que a gente pode agir para que isso seja aperfeiçoado na nossa rotina de estudos. Então, olha só, eu quero te dizer que é algo natural. Você vai entender por que isso aqui é algo natural, tá? O nosso cérebro trabalha dessa forma. Já vou te dar uma dica. Aquilo que você estuda e eventualmente não faz uma revisão, não revisa, naturalmente você vai esquecer, tá? A gente cria caminhos, conexões no nosso cérebro para aprender um determinado assunto. Só que, frequentemente, nós precisamos refazer esse caminho para que o assunto fique efetivamente gravado na nossa memória. O natural, o certo, vamos pensar assim, é a gente esquecer. E você vai entender um pouquinho mais por quê. Olha só. Olha o nosso cérebro ali, uma imagem do nosso cérebro, tá? Vou pedir para a gente colocar essa tela aqui também, para a gente verificar, ó. Reforço, não é falta de inteligência e não é porque você não está se esforçando, porque você está esquecendo, tá? É um processo natural do nosso cérebro. Ao longo de toda a vida, a gente está processando informações a todo instante. O nosso cérebro é uma máquina que não para, que não desliga nunca, né? Então, ela está sempre guardando e retendo algumas informações. Então, naturalmente, aquilo que a gente não diz para o nosso cérebro que é importante, e existe uma forma de dizer isso, ele acaba esquecendo. Isso é natural, tá bom? Imagine, por exemplo, uma pessoa que, eu até falo, né? O nosso cérebro ele não foi feito para necessariamente gravar tudo, mas imagine uma pessoa que passou por um trauma na infância. Imagina se ela não conseguisse esquecer de alguma forma daquele trauma. Não mais sofrer com aquelas experiências, com aquele sentimento que ela teve lá na infância, por exemplo, um trauma que ela passou. Então, o esquecimento, em algumas situações, acaba se tornando um mecanismo de defesa do nosso cérebro, para que a gente não fique necessariamente sofrendo com tudo que a gente já passou. Então, eu preciso destacar para você, o nosso cérebro não foi feito necessariamente para guardar tudo, tá? Mas a gente tem que saber, eventualmente, como buscar algumas informações. E é até importante que você saiba isso aqui. Algumas informações, elas não foram apagadas totalmente do seu cérebro. Você pode ter esquecido da questão, mas a informação ainda está lá no seu cérebro. Mas você precisa de um caminho para resgatá-la. Eu estava aqui até preparando esse programa, eu estava lembrando de algumas coisas que ocorrem no nosso meio. Você já aconteceu com você, às vezes está numa confraternização, ou está até lá no Manaim, tem aquela rodinha onde os irmãos ficam cantando louvores, e às vezes alguém puxa um louvor antigo, um louvor de muitos anos, faz tempo que você não canta aquele louvor, que não é cantado na igreja, mas o irmão começa ali a tocar os primeiros louvores, há muitos anos você não canta, mas você começa a lembrar do louvor. A informação, a letra do louvor estava lá, só que você fazia tempo que não revisitava aquela informação. E é isso que a gente precisa entender que o nosso cérebro faz. Você estudou, você codificou o assunto, né? Aquele tema está guardado, mas você precisa acessar o arquivo novamente, tá bom? Então vamos lá, ó. Se o conteúdo não é revisitado, a tendência é o esquecimento. Então, o mais importante do programa hoje é você saber o seguinte, você não tem que só estudar, você tem que estudar e revisar o que já estudou, senão a tendência vai ser esquecimento, tá? Então é muito importante que tenha no seu planejamento uma rotina de revisões. Nós vamos falar sobre isso, tá? Existe aí um conceito chamado curva do esquecimento, tá? Que muita gente fala a favor, contra, né? Mas eu quero apenas te trazer o conceito aqui, tá? O que acontece, ó? Logo após o estudo, a gente sabe quase tudo. É aquilo que eu falei, você estudou o assunto, você leu a teoria, resolveu algumas questões logo em seguida, então você ficou com aquela impressão assim, ó, esse assunto eu aprendi bem. Eu agora, se qualquer questão de concurso, eu consigo acertar daquele tema. Só que você acabou de ter contato com o assunto. Então, a tendência é que você tenha essa sensação, ó, eu já sei tudo sobre ele. Só que o que vai acontecendo, ó? Em poucos dias a gente vai esquecendo
parte daquilo que a gente estudou se não houver revisão. É aquela imagem do cérebro ali, ó, a informação é como se ela fosse se perdendo. Então, há essa curva do esquecimento que ao longo dos dias, né, você vai esquecendo daquilo que você estudou. Então, você precisa, sim, fazer revisões frequentes daquilo estudado, tá bom? Senão, isso vai acontecer. Não é porque você tem algum problema especial, porque você tem alguma dificuldade ou alguma limitação técnica. Isso é o normal de acontecer, tá? Então, vamos lá, ó. A importância das revisões. Eu quero deixar claro para você aqui, se não houver um cronograma de revisão dos assuntos no seu planejamento, você vai esquecer. Então, olha só, a revisão, ela gera um reforço das conexões neurais. De uma maneira assim bem simplificada, vamos pensar que você tem que percorrer um caminho para chegar naquela informação, né? Aqui dentro do nosso cérebro, tá? Conforme você mais revisa o assunto, você vê ele 1, 2, 3 vezes, vê de formas diferentes, faz um espaçamento, né? Eu estudei hoje, daqui uma semana eu volto novamente, daqui a um mês de novo. Conforme você vai fazendo isso, você vai fortalecendo essas conexões, vai fortalecendo esse caminho e você não vai esquecer aquilo que você estudou, tá? Então, a revisão tem esse papel, fazer, né, o reforço dessas conexões neurais. Então, olha só, é a criação de conexões para buscar a informação. E cada revisão, cada vez que você tem contato com aquele assunto, você está dizendo ao seu cérebro o seguinte: olha, esse assunto é importante, você precisa guardar esse assunto. Então, se você vir uma única vez, você aprendeu? Você aprendeu. Mas você vai lembrar lá na hora da prova? Provavelmente vai ter muitas dificuldades. E quando a gente fala de concursos que às vezes tem 10, 12, 15, 20 matérias, as revisões ainda se tornam mais importantes, porque é muita coisa para você estudar, tá bom? Então, revisão é fundamental para isso, tá ok? Qual vai ser o resultado na sua rotina de estudos em relação às revisões? Você vai esquecer menos aquilo que você já viu, tá? Você vai lembrar com mais facilidade aquilo que já estudou. Você vai ter mais confiança na hora da prova, que é o objetivo, é você passar na prova do concurso, tá? Então, com as revisões, você vai ter mais confiança, tá? E por incrível que pareça, você vai ter menos retrabalho, porque eu até vou explicar para vocês que revisar não é necessariamente estudar tudo de novo, tá? Existem formas de fazerem boas revisões, e isso vai te dar mais eficiência e vai ganhar tempo aqui nos estudos, tudo bem? Você já sabia dessas informações? Desse conteúdo que a gente preparou para vocês? Eu tenho certeza que você já passou por isso. Você estudou um assunto e, de repente, na hora da prova, não conseguiu lembrar de todos os detalhes para acertar uma questão, tá? Você já aprendeu aqui com a gente que isso não é uma deficiência que você possa ter. Isso é o caminho natural do nosso cérebro. Se você não revisita, se você só estuda uma única vez, a tendência é o esquecimento. É um caminho natural e algumas pessoas até dizem um próprio mecanismo de defesa do nosso cérebro, tá bom? Então vamos lá. Erros comuns que as pessoas que estudam para concursos cometem e que geram esse esquecimento do conteúdo que é estudado. Por exemplo, ó, estudar sempre coisa nova e nunca revisar. A rotina às vezes é apertada, tem pouco tempo de estudo, então ele está querendo sempre, ó, estudou um assunto novo, depois para a próxima aula, a próxima em seguida. Então, é só estudar o assunto, mas ele não faz revisão. Isso aqui é um erro muito comum, tá? Eu queria deixar isso bem claro para você. A rotina de revisões deve estar presente no seu planejamento, assim como a rotina de estudos, tá? Achar que revisar é perder tempo. Tem gente que fala assim, ó, eu já aprendi o assunto, né? Eu já fiz aqui uma lista de questões e eu acertei todas as questões, então eu já sei, tá? Você sabe naquele momento, você aprendeu, você teve ali uma conexão com aquele assunto, ótimo. Mas, se não revisar, você vai esquecer. Então, olha só, tem gente também que até revisa, mas, por exemplo, só vai ler o material
novamente, não faz ali uma reflexão sobre o assunto, tá? Eu queria deixar uma dica para vocês aqui, ó. Quando você for fazer uma revisão de um assunto, por exemplo, ó, eu vou estudar lá em Direito Constitucional. Então, você vai ver o assunto que você vai revisar, antes de só pegar o material, a aula e ler novamente, pensa assim, o que eu lembro desse assunto, né? O que eu sei, coloca no papel com as suas palavras, com a sua explicação, aqueles conceitos, aquilo que você lembra. Você está, na verdade, ali construindo esse caminho para voltar ao assunto. Isso é fundamental. Quando você simplesmente lê de novo, também tem o seu papel, tem o seu ganho, mas não é tão efetivo quanto esse momento que você para e, até com dificuldade, tenta reforçar e lembrar daquilo que você estudou. Implemente isso na sua rotina de estudos. Então, eu estudei, por exemplo, lá em matemática, um assunto logaritmo, né? Que é um assunto que às vezes você tem que estudar lá da matemática. O que eu lembro de logaritmo, né? O que a minha mente lembra desse assunto? Ah, eu lembrei algumas coisas, não consegui conectar tudo bem. Mas esse exercício de buscar na memória, isso ajuda muito para que você possa cada vez mais colocar esse assunto que a gente fala na sua memória de longo prazo, que é a memória que você precisa construir para passar em provas, tudo bem? Ó, deixar a revisão só para a véspera da prova, isso aqui é muito comum de acontecer, né? A pessoa está ali sentada aguardando a abertura dos portões para o concurso público, para a prova, e está lá cheio de material de revisão. Está lendo lá, pegando as dicas finais. Não estou dizendo que isso é errado, mas tem gente que só deixa para revisar nesse momento. Então, isso não é efetivo como deveria ser, tá? O importante é que você faça revisões continuamente, que isso vai te ajudar a lembrar do assunto lá na prova, ok? E agora, como revisar? Eu quero deixar aqui dicas práticas de implementação da sua rotina de estudos para que você possa fazer boas revisões. Então, olha só, vamos lá, ó. Revisar não é estudar de novo, não quer dizer que você vai pegar toda aquela aula e você vai ler novamente, tá? Não é só estudar de novo. Revisão é algo que você precisa forçar o seu cérebro um pouco mais a tentar lembrar daquilo que você estudou, tá certo? Você pode usar, de repente, as marcações que você fez na aula, tá certo? Se você estuda dessa forma. Você pode pegar alguns resumos que já tem sobre aquele material, tentar explicar o assunto com as suas palavras. Então, primeiro ponto, revisar não é necessariamente estudar de novo, tá? Relembrar dos tópicos sem olhar o material, isso aqui é muito importante, tá? Para você tornar esse processo um pouco mais difícil, forçar aqui o seu cérebro a lembrar disso, mas vai ter um ganho muito interessante na sua rotina, tá? Você pode tirar um dia da semana para fazer revisões. Você estuda ali ao longo da semana, né, de acordo com a sua disponibilidade. De repente, um dia do final de semana, um dia na semana, você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma revisão de tudo que eu estudei ao longo da semana. Pegar ali algumas questões, resumos, tá? Isso pode ser muito efetivo, vai te ajudar bastante a colocar um dia na sua programação de revisões, tá? Outro ponto, resolução de questões. Isso aqui é um ponto que eu quero destacar com vocês, tá? A resolução de questões é um dos melhores métodos de revisão para concursos que existem, tá? Eu sempre falo com os meus alunos sobre isso, tá? Um concurso público, basicamente, é você ir lá com uma prova e resolver as questões. Então, a resolução de questões é fundamental que esteja na sua jornada, tá? Não estou dizendo que você tem que só estudar fazendo questões, não é isso. Mas incluir na sua programação a resolução de questões de concursos anteriores, tá? É uma excelente ferramenta para você revisar o conteúdo, saber como aquilo é cobrado em prova e se preparar para o concurso, tá bom? Então, resolução de questões é muito importante aí você colocar na sua rotina, tá bom? Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês aqui que estão conosco, tá? Sobre a importância de incluir as revisões, tá? No seu planejamento de estudos, tá? Você não pode entender que revisar é perder tempo. Pelo contrário, é construir uma base sólida de estudos, construir essas conexões para que você possa efetivamente lembrar
daquilo que você estudou na hora da prova. Tudo bem? No programa de hoje, nós falamos sobre como não esquecer o conteúdo que a gente já estudou. Às vezes a gente faz uma sessão de estudos, entende bem aquele assunto, resolve muitas questões, mas na hora da prova não consegue lembrar, tá? E nós falamos que esse esquecimento é um mecanismo natural do nosso cérebro, tá? A informação está lá ainda, mas ela precisa ser recuperada. E o nosso cérebro, de uma maneira natural, até às vezes para nos proteger, ele acaba deixando como se estivesse nesse esquecimento, esse conteúdo, tudo bem? Nós falamos sobre a curva de esquecimento, que o caminho natural é, você estudou um assunto e com o passar dos dias você não vai lembrar de todos os detalhes dele, a não ser que você faça o quê? Que você faça revisões ao longo desse processo. Nós falamos sobre a importância das revisões. Muita gente comete esses erros aqui, achando que revisar é perder tempo, que revisar é estudar tudo de novo, tá? Tem gente que só quer estudar assunto novo e não faz revisões. Isso é um erro. Isso está contribuindo para que você não lembre do assunto na hora da prova. E nós falamos também como revisar, dicas diretas para que você possa incluir a revisão aí no seu planejamento de estudos, tá? Falamos ali para que você possa tentar, não ler diretamente o assunto, mas fazer conexões no seu cérebro, aquilo que você lembra daquele assunto, forçar um pouquinho. Falamos sobre a importância da resolução de questões. Resolver questões é um dos melhores métodos para que você possa revisar conteúdos já estudados. Tudo bem? Então, esse foi o nosso programa Foco nos Concursos de hoje. Um tema bastante importante, muito pedido também por aqueles que nos acompanham, e eu espero que você tenha gostado do conteúdo que nós preparamos para vocês. Até o nosso próximo programa. A paz do Senhor.